Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos a respeito da história do Brasil. Lá no início da história do Brasil, a partir da visão eurocentrista de conquista, domínio do território e a colonização. Então, quando nós falamos na questão da chegada do europeu à América, a gente tem a data de 1492, que foi quando Cristóvão Colombo chegou na América Central, nas Ilhas do Caribe, hoje conhecidas como Ilhas do Caribe. E em 1500 os portugueses chegaram à América do Sul, onde hoje se localiza o Brasil, o nosso país. Para a gente pensar um pouquinho a respeito desse contexto que levou os europeus a se lançarem em busca de novas rotas que levassem as Índias e a chegar no continente americano, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito da expansão marítima europeia, que aconteceu inicialmente lá no século XV. Então, a expansão marítima europeia, ela estava pautada, vamos dizer assim, no contexto da consolidação do absolutismo e do mercantilismo como sistema político e sistema econômico vigentes na Europa. Então, dentro dessa prática, dentro dessa organização política da Europa, nós vamos ter o processo de centralização das monarquias e a consolidação do mercantilismo como sistema econômico. E nessa história toda aí entra o Brasil, Portugal. Por quê? Analisando o contexto da expansão marítima, Portugal vai ser o pioneiro nesse processo de expansão para além da Europa, para além do Oceano Atlântico. Por quê? Alguns fatores proporcionaram a Portugal ser o primeiro na expansão marítima. A gente destaca dentre eles o primeiro, a questão de que Portugal já era uma nação, já era um país, já era um estado. Por quê? Porque já havia passado pelo processo de centralização política nas mãos dos reis. Dentro desse processo da consolidação, da centralização do poder, Portugal passou pela Revolução de Aves, ou de Avis. E a partir daí se tornou um Estado centralizado, uma monarquia absolutista. Então, esse é um fator que vai ser muito importante para que Portugal seja o primeiro país a se lançar na expansão marítima, porque o Estado absolutista, pautado no mercantilismo, vai desejar buscar rotas marítimas que os levassem às Índias e, posteriormente, vai iniciar o processo colonizatório do Brasil, pautado na ideia do metalismo, pautado na ideia do exclusivo comercial metropolitano. Outro fator que proporcionou a Portugal ser o pioneiro na expansão marítima foi uma burguesia consolidada, os comerciantes, um grupo social muito importante que, desde a época das cruzadas, na Idade Média, vinha se consolidando, se fortificando no território europeu. E em Portugal, esse grupo desejava aumentar suas rotas de comércio para que os lucros aumentassem. Então, também vão ter essa motivação para se lançar a expansão marítima pelo Oceano Atlântico, uma vez que eles queriam conquistar terras, conquistar rotas de comércio que os fizesse lucrar mais. Nós temos também aí a necessidade de buscar uma rota alternativa que os levasse às Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo, que estava sob domínio, que estava sob controle dos genoveses, dos venezianos, dos árabes, que estavam dominando os portos da Europa na passagem para o Oriente. Então, era necessário essa busca de uma rota que levasse às Índias. Por que as Índias? O que é que tinha nas Índias que os europeus tanto queriam? Nas Índias havia o que nós chamamos historicamente de especiarias. O que eram as especiarias? Eram produtos naturais que existiam nas Índias e que para os europeus eram muito bons por vários aspectos. Primeiro, porque as especiarias davam sabor aos alimentos.
porque as especiarias são, na verdade, os temperos, os saborizantes para os alimentos. E como na Europa a conservação dos alimentos durante a Idade Média e durante a Idade Moderna era muito difícil de ser feita, ou fazia com sal, com uma grande quantidade de sal, ou com açúcar, cristalizar as frutas, ou senão eles tinham que comer comidas num estado de conservação já muito precário. Então as especiarias, elas auxiliavam porque davam sabor aos alimentos e porque elas auxiliavam na conservação, de fazer com que esses alimentos durassem mais. Que tipo de especiarias os europeus mais apreciavam? Essas que davam sabor. Pimenta, cravo, canela, noz moscada, alimentos produtos naturais que haviam nas Índias. E por serem tão apreciados pelos europeus e porque eram tão difíceis de conseguir, eram artigos de luxo. Então as especiarias eram o alvo dos europeus na expansão marítima. Nós temos também aí a questão de Portugal desejar se lançar, ser o pioneiro e desejar se lançar ao Oceano Atlântico. Um outro fator que permitiu ser o primeiro, a questão dos aperfeiçoamentos náuticos. O que isso significa? Portugal incentivava, o governo português, os monarcas portugueses, incentivavam os estudos referentes à arte náutica, à arte de navegar. Que tipo de estudos, gente? Por exemplo, a criação das naus, que depois se tornariam as caravelas, embarcações mais fortes, que aguentavam viagens mais distantes, que era o intuito dos portugueses nesse período. Também o incentivo à cartografia, né, criar mapas, analisar os territórios conquistados. Então, o governo português, os monarcas portugueses incentivavam o estudo, a análise, a compreensão daquilo que era o objetivo deles, que era navegar pelo Oceano Atlântico. Outro fator que faz Portugal ser o pioneiro nesse contexto é a questão do espírito de aventura que havia na população, nos próprios monarcas. Por quê? Porque nessa época, já desde a Idade Média, essas ideias que foram trazidas da Idade Média eram ideias que povoavam o imaginário dos europeus. Que tipo de ideias eles tinham? Eles tinham várias ideias a respeito do que eles pensavam ser a Terra. Uma delas, de que a Terra era plana e que se você navegasse, você chegaria ao fim da Terra e cairia num abismo. Ou que o mar, no caso o Atlântico, que era chamado de Mar Tenebroso por eles, era povoado por monstros marinhos, por sereias que enfeitiçavam os navegadores, e que na Terra, em algum lugar do planeta Terra, haveria um lugar que era o próprio paraíso, lá falado da Bíblia, que era a terra onde o Adão e a Eva teriam vivido. Então havia todo esse imaginário a respeito da vida no planeta Terra naquela época. E isso também motivava os europeus, os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, a saber se realmente era assim como eles pensavam. Se realmente essas ideias tinham fundamento, tinham uma comprovação. E também o espírito de aventura vai fazer com que Portugal seja o pioneiro nesse processo. E temos também a questão da posição geográfica favorável de Portugal em relação a outros países. Porque Portugal ele está bem no oeste da Europa e de fácil acesso ao Oceano Atlântico. De fácil acesso não, banhado pelo Oceano Atlântico. Então isso facilitava que eles se lançassem logo de cara no Oceano Atlântico e mais alguns
quilômetros, né, eles estariam no continente africano. Esse conjunto de fatores, né, que a prof citou, fizeram então com que Portugal fosse o pioneiro nesse processo de expansão pelo Oceano Atlântico. E aí, a partir disso, a gente vê a constituição do Império Ultramarino Português. Esse mapa, ele nos mostra, nos representa o que foi então o Império Ultramarino Português. A palavra ultramarino, ela vem do contexto de que ela era para além do Oceano Atlântico. Então, a ideia é que ela era para além do mar. O mar, neste caso, é o Oceano Atlântico. Então, o Império Português, no sentido de ser ultramarino, vai ser um dos primeiros a atuar em escala global. Por quê? Porque tinha territórios em praticamente todos os continentes, que eram dominados pelos portugueses. Então, qual que era a ideia dos portugueses? Era expandir, conquistar novos territórios e os domínios portugueses sobre esses territórios conquistados. Quando que começa, então, bem importante, a data de início da formação do Império Ultramarino Português vai se dar no ano de 1415. O que acontece em 1415? A conquista de Ceuta, no norte da África. A partir deste ano, 1415 pertence ao século XV, nós vamos ter a expansão dos portugueses pelo Oceano Atlântico. Então, todas as conquistas que vão ser feitas nos séculos XV e XVI vão ser conquistas que vão passar a integrar o Império Ultramarino Português. Então, a primeira grande conquista que nós vamos ter vai ser em 1415, com a conquista de Ceuta, no norte da África. O Império Ultramarino Português vai se estender até o ano de 1999, quando nós vamos ter, então, a independência do último território que ainda pertencia aos portugueses, que é Macau. A partir disso, então, nós vamos ter, a partir de 1999, o fim totalmente do Império Ultramarino Português. Territórios que compunham o Império Ultramarino Português. O mapa nos mostra claramente várias regiões do globo terrestre. América, no caso Brasil, se vocês observam todo o litoral da África, da Ásia, do Extremo Oriente, as ilhas do Extremo Oriente eram dominadas pelos portugueses. Então, vejam quantos territórios faziam parte, né? Então, se nós fôssemos nomear territórios, ficaria muitos detalhes, mas pensando em continentes, América, África e Ásia, né? Então, são inúmeros os territórios conquistados pelos portugueses e que faziam parte desse Império Ultramarino Português. Nessa história toda aí, é importante a gente lembrar o papel do Brasil nessa história toda, porque o Brasil foi uma das colônias mais prósperas de Portugal. Foi uma das colônias que mais riquezas deu a Portugal. Para a gente pensar a respeito dessa constituição do Império Ultramarino Português que a gente acabou de ver no mapa, a gente também precisa pensar que a chegada dos portugueses à América, a conquista do Brasil, o descobrimento do Brasil, como a historiografia vem utilizando desde sempre, também tem relação com a conquista espanhola. Então, em 1492, o Cristóvão Colombo, a mando da coroa espanhola, financiado pelos reis Isabel e Fernando, vai chegar à América Central, às Ilhas do Caribe, como nós chamamos hoje. E aí, em 1492, tem esse processo de conquista, né? Claro que vamos pensar,
que o Cristóvão Colombo ele tinha uma teoria de que se ele navegasse a oeste, ele chegaria nas Índias, que seria o caminho mais próximo, mais perto para eles chegarem às Índias. E aí, quando eles chegam, quando o Cristóvão Colombo e a sua esquadra chega na América Central, eles denominam que aqueles povos que eles encontraram eram os índios, pensando ter chegado nas Índias. Obviamente que se nós fizermos uma análise da língua portuguesa, índios são os nativos da América e indianos são os que vivem na Índia. Então, o início da conquista europeia sobre a América se dá em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou aqui. 2 anos depois, em 1494, portugueses e espanhóis assinam um dos tratados mais famosos da história desses dois países e que interfere diretamente na história da América, que é o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre a Espanha e Portugal para evitar possíveis conflitos pela posse das terras que tinham sido descobertas pelo Cristóvão Colombo 2 anos antes. Portugal só vai chegar oficialmente na América em 1500, 6 anos depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas. O que o Tratado de Tordesilhas previa? Ele previa, então, que a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde seria traçada uma linha imaginária sobre as terras da América. As terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Então, vamos pensar um pouco a respeito da questão do descobrimento do Brasil. Quando a gente usa a palavra descobrimento, será que de fato foi um descobrimento ao acaso, como muitos historiadores defendem que foi? Ou será que foi apenas um processo de oficialização dessa terra? Porque se eles já tinham assinado um tratado que dividia terras a oeste e terras a leste, significa que já se sabia que haviam as terras da América do Sul e não foi de fato ao acaso, como o Pedro Álvares Cabral defendeu em 1500. Então é uma dúvida e um questionamento que paira na historiografia do Brasil, na historiografia propriamente de Portugal, sobre esse processo de conquista. Se de fato foi ao acaso, que de fato eles teriam se perdido da rota que levaria às Índias, contornando o continente africano, o que se sabe é que se tinha consciência que havia terras na América do Sul, por causa da assinatura do Tratado de Tordesilhas. E aí tem um grupo da historiografia que defende que o ano de 1500 foi só um marco, uma oficialização, e não que de fato foi o descobrimento do Brasil. Então, em 1500, o Pedro Álvares Cabral, a mando da coroa portuguesa, então chega nas terras que foram denominadas de Brasil. E a partir daí nós temos o processo de oficialização da conquista desse território. Eles chegam lá na região da Bahia, em Porto Seguro, e ali eles estabelecem vários marcos para dizer que essa terra é nossa. Estamos tomando posse do que é nosso, previsto no Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, havia a noção de que tinha terras aqui. E foi exatamente isso que aconteceu em 1500. Então, gente, como a prof falou, em 1500, o Pedro Álvares Cabral, com a sua esquadra, a mando do rei de Portugal, vem oficializar a conquista das terras na América do Sul. É importante a gente pensar que havia, o intuito da coroa portuguesa de compreender e de conhecer as terras que estavam sendo conquistadas. Não é à toa que na esquadra do Pedro Álvares Cabral vai haver uma série de funcionários do Estado que vão estar juntos
justamente com o intuito de relatar, de registrar tudo o que estava acontecendo nas terras, né? A questão da conquista desse território. E um desses funcionários estatais que vai estar na esquadra do Pedro Álvares Cabral é o Pero Vaz de Caminha. É aí que ele vai escrever a carta ao rei de Portugal, relatando quais as primeiras impressões que os europeus tiveram em relação às terras que eles estavam chegando, sobre o nativo, o índio, né? E é um grande marco da literatura brasileira e portuguesa, porque mostra essa primeira impressão do europeu sobre as terras, sobre a fauna, a flora, o povo que estava aqui. E é bem interessante pensar a impressão que o Pero Vaz de Caminha tem sobre o nativo, sobre o índio, né? Que eles eram inocentes, que eles seriam poderiam ser facilmente convertidos ao cristianismo por causa dessa inocência que eles carregavam. E do ponto de vista do europeu, do português, o fato deles não terem fé, não terem crença alguma, né? Porque eles não conheciam a formação dos povos nativos do Brasil. E aí a gente tem, né, na questão da literatura, a carta do Pero Vaz de Caminha, que é endereçada ao rei de Portugal e que marca esse processo, porque relata a impressão que eles tiveram sobre as terras, sobre a fauna, a flora, que de fato eles acreditavam ter chegado naquele paraíso que tanto eles acreditavam que existia, justamente porque era lindíssimo, e de fato o Brasil é um país naturalmente lindo. Então, esses primeiros contatos entre o europeu e o nativo, eles são contatos que variam muito em relação à visão do europeu sobre os nativos. O primeiro grande choque cultural do ponto de vista do europeu é a questão do o fato de que os nativos andavam nus. E não se incomodavam com isso, as mulheres não se incomodavam com a exposição do seu corpo perante os homens europeus. Então, tem esse fator cultural. Nós vamos ter também a questão da falta de defesa do organismo dos nativos em relação às doenças que os europeus traziam, não só os grupos étnicos do Brasil, mas também os povos, os grupos étnicos da América Espanhola também, né? A questão das várias doenças que os europeus vão trazer para a América, e os nativos não tinham, né, defesa contra essas doenças, a varíola, a diarreia, né? Essas doenças que hoje são combatidas, né, com vacinas, os indígenas não tinham como se defender. E como é que isso acontecia, né? Pensem que eram quase 2 meses de viagem de Portugal para o Brasil. Então, ali nessas embarcações, as condições eram péssimas, alimentação, higiene, não que eles fossem muito higiênicos, os europeus, né? A gente sabe de muitos relatos de como era a vida na pré-história, não, na Idade Média. E aí a gente percebe que, não que eles tivessem bons hábitos de higiene e de saúde, mas nas embarcações isso se agravava ainda mais. E aí doenças que estavam nos navegantes, nos navegadores, quando eles chegavam em solo, rapidamente passava para os indígenas, e foi um verdadeiro genocídio em relação a isso, não só por causa das doenças, mas também pela questão da conquista, das guerras que se fazia com os nativos e alianças que os portugueses faziam com povos inimigos para combater. Então, os milhões de nativos que viviam aqui no Brasil, as várias etnias dos povos nativos daqui do Brasil acabaram de milhões virando milhares, né? E infelizmente a gente vê essa questão ainda hoje dos governos tentarem civilizar os indígenas, né?
a questão da cultura do branco, enfim, todo esse processo, esse choque cultural que vai acontecer entre o europeu e com os nativos. E obviamente que quem sai perdendo nisso tudo são os nativos, porque eles precisam se civilizar, se adaptar à forma de vida dos europeus, porque assim eles seriam salvos do ponto de vista do cristianismo. Então, gente, nesse vídeo a gente viu um pouquinho dos motivos que fizeram Portugal ser o pioneiro na expansão marítima, né, os fatores que proporcionaram esse pioneirismo. Nós vimos também a questão da conquista da América pelos espanhóis, pelos portugueses, e esse processo inicial, esse choque cultural que vai acontecer entre os portugueses, entre os europeus, com os nativos. Espero que tenham gostado desse assunto, desse vídeo, que é um vídeo introdutório para outros vídeos que virão a respeito da história do Brasil. O nosso próximo vídeo é sobre o período pré-colonial, que é esse período inicial que se dá a conquista portuguesa sobre as terras da América sobre o Brasil. Depois nós vamos ver sobre o período colonial, então, as principais marcas, as grandes marcas desse período que é bem extenso na história, que provavelmente será fracionado em alguns vídeos sobre os assuntos. Certo, gente? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.